Deus está ansioso por ouvir as nossas preces. Vamos falar sobre isso no nosso Meditando de hoje. Olá, eu sou a Rosa Terapeuta, bom dia! Estamos aqui outra vez para fazer o nosso Meditando. Eu quero convidar você para ler comigo 2 Samuel 22 e o versículo 7. Diz assim: Estando eu em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Antes da reflexão, dá seu like, compartilhe o vídeo lá no final. Se você tem algum assunto que queira que falemos no Meditando ou se você tem alguma dúvida sobre a palavra, deixa nos comentários. Então vamos aí à nossa reflexão de hoje. Essa passagem, ela fala de ações de graças dada por Davi a Deus. E ele diz que quando ele estava em muita angústia, ele clamou a Deus, Deus o ouviu, Deus o respondeu, Deus o protegeu. E Deus o livrou daquele momento de angústia. Ele diz que o clamor dele chegou aos ouvidos de Deus. O que nós podemos tirar de aplicação para a nossa vida hoje? Davi era uma pessoa que estava sempre em conexão com Deus. Davi foi chamado pela Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. Olha que espetáculo, que privilégio ser chamado de uma pessoa segundo o coração de Deus. Ou seja, uma pessoa, um homem que andava de acordo com aquilo que Deus queria que ele fizesse. Como seria bom se Deus olhasse para nós e pudesse dizer: você ou eu somos pessoas segundo o próprio coração de Deus. E é por isso que Deus sempre ouvia Davi. Davi cometeu vários erros, alguns mais graves, outros menos graves, mas ele foi 100% humano, como você e eu. Porém, Davi tinha um diferencial que era muito importante. Todas as vezes que Davi cometia alguma falha, fazia alguma coisa errada, ele assumia a culpa pelo que ele tinha feito. Ele nunca colocava a culpa na outra pessoa. Ele não dizia, foi ela que fez eu fazer isso, ou foi ele que fez eu cometer tal erro. Não, ele dizia, eu errei. Perdoa o meu pecado, perdoa o meu erro. Isso fazia de Davi uma pessoa íntegra diante de Deus. Porque cometer erros, todos nós vamos cometer. Mas a partir do momento que nós não assumimos o erro que cometemos e colocamos a culpa em outra pessoa, aí começa o segundo erro, porque o primeiro foi cometer o erro e o segundo é colocar a culpa em outra pessoa. Porque sejamos muito sinceros, não existe nada que nos faça cometer um deslize quando nós não queremos cometê-lo. Normalmente, quando nós cometemos alguma falha, é porque dentro de nós criamos algum argumento para cometer esse erro e depois aquele argumento faz com que nós tenhamos a tranquilidade de dizer, mas eu fiz isso por causa dele ou por causa dela. Então a primeira coisa para ser perdoado ou perdoada por Deus é assumir a responsabilidade daquilo que a gente fez. Então o meu conselho para hoje é, não coloque a culpa nos outros daquilo que você fez. Mas eu tenho vários traumas de infância. Ok, mas traumas de infância são totalmente tratáveis. Você pode procurar um bom terapeuta e tratar o seu trauma de infância. As coisas que te magoaram lá no passado, elas não podem determinar as suas atitudes no presente. Então, busque ajuda diante de Deus e busque ajuda de um profissional. Porque isso vai fazer diferença em sermos ou não pessoas segundo o coração de Deus. Primeira coisa, precisamos assumir a responsabilidade sobre os nossos atos. Porque a hora que nós assumimos a responsabilidade, a nossa vida passa a ser nossa responsabilidade e não responsabilidade do outro. Porque imagina se eu tiver que fazer tudo para agradar a outra pessoa, quantas pessoas vivem ao meu redor? Eu não vou conseguir agradar ninguém e principalmente não vou conseguir agradar a mim mesma e muito menos a Deus. Então fica aí a dica. Assuma as suas atitudes, conserte-as com a ajuda de Deus, se for necessário com a ajuda de um profissional. Mas assuma a responsabilidade sobre a sua vida. E eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz, porque Deus estará ao seu lado, te ajudando nessa batalha diária. Vamos fazer uma prece? Querido Senhor, nós te agradecemos pelo dia, pela paz, pela vida, pela saúde e pelo ar que respiramos.
Abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que na vida dela, na casa dela, haja paz, haja luz, haja alegria, haja união e haja prosperidade, Senhor. Dá-nos um dia feliz na tua companhia, na proteção dos teus anjos. Eu te peço em teu Filho. Amém. Um beijo carinhoso e fica com Deus. Curte o vídeo aí e compartilha. Lembre-se que amanhã estaremos aqui novamente fazendo o nosso Meditando e eu vou esperar você.